Muito boa noite. A gente sempre chega aqui na TV Canção Nova com algo bom para comunicar. É o que esperamos que seja também o nosso Além da Notícia de hoje. Sempre um tema importante. E como estamos em setembro, a gente não pode deixar de dar destaque ao que setembro nos convida em âmbito mundial. Nós vamos falar no programa de hoje sobre vida. Sim, é sobre vida. O Setembro Amarelo é para gritar e mostrar que tem gente precisando da nossa ajuda para que a sua vida permaneça entre nós. A gente não pode se furtar a falar deste tema. Vamos falar sobre a prevenção ao suicídio, a saúde mental, como anda a nossa saúde mental. Segundo dados que tenho aqui, o suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. E aqui no Brasil, e talvez aí no nosso estado, no seu, na sua cidade, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano em nosso país. Ou seja, em média, 38 pessoas cometeram suicídio ou cometem suicídio por dia. Me assusta, porque no dia de hoje, será que essa cifra se cumpriu? É lamentável, mas o nosso programa está aqui para que a gente possa pensar e agir para evitar tanta dor que acomete a tantas famílias. Eu mesmo, só de fazer aqui agora uma breve reflexão, me recordo de casos de pessoas tão queridas e de famílias tão próximas. Pois bem, para falar sobre este assunto, quero receber com muito gosto o nosso convidado da noite de hoje, capitão de Mar e Guerra do Ministério da Defesa, Carlos Eduardo Pérez, psicólogo há cerca de 30 anos, é assistente militar do Departamento de Saúde e Assistência Social do Ministério da Defesa. É um prazer tê-lo aqui, tenho certeza que a nossa conversa, ela gerará esperança. Bem-vindo, capitão. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para poder falar de vida, como você bem salientou, né? Espero ser útil e atender aqui aos propósitos do seu programa. Bom, muita gente está dizendo, puxa, mas o Ronaldo trouxe um militar para falar sobre este assunto. E por quê? Vou deixar que o senhor mesmo diga por que um militar fala deste assunto. Por quê? Os militares, eles constituem uma parcela significativa da população, é uma parcela que tem um risco elevado de suicídio e nós, recentemente, no Ministério da Defesa, criamos o programa a política de prevenção e vigilância em saúde mental das Forças Armadas. Isso foi em 2024 e estamos atentos ao sofrimento psicológico, mental das nossas tropas, nas diversas atribuições que têm constitucionais e nas diversas missões que são designadas a fazer. Inclusive esse programa recém-criado em parceria com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Sim, sim. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria é um parceiro importante, né, na figura do seu presidente, o Dr. Antônio Geraldo, e nos dá o apoio para as diretrizes. E estamos agora juntos aí na campanha de divulgação do Setembro Amarelo, marca registrada da ABP. Bom, além disso, gente, a profissão também do capitão que está aqui conosco é psicólogo, há cerca de 30 anos, e a gente já conversou bastante, com conhecimento bastante aprofundado sobre essa questão da saúde mental, e quero explorá-lo ao máximo aqui, porque o senhor sabe, pelos números que a gente viu aqui, como a população brasileira, a família brasileira é acometida pelo sofrimento que isto causa, não é? Sim. E eu quero já trazer aqui no início deste programa, sobretudo, o contexto da existência do Setembro Amarelo. O senhor me contou aqui exatamente o surgimento da campanha. Eu vou pedir que agora fale também para todos os nossos telespectadores. A campanha Setembro Amarelo, ela tem a sua origem a partir de um evento traumático de um jovem norte-americano, Mike M., que ele cometeu o suicídio em 1994, aos 17 anos de idade. Era um jovem bastante querido pela sua comunidade, um jovem mecânico, habilidoso, e ele adquiriu um Mustang 68 e pintou ele de amarelo. E ganhou um apelido de Mustang Mike. E os pais não perceberam o sofrimento mental que ele tinha, o sofrimento psicológico. Ele, infelizmente, faleceu.
E a partir daí os amigos e os familiares deles passaram no velório a dar cartões e fitas amarelas, né? E com o lema: se precisar de ajuda, peça ajuda, né? Peça por ajuda. Se precisar, peça ajuda. E a partir daí, em 1994, né? A partir de 1990, de 1960, na verdade, a Organização das Nações Unidas ela já vinha entendendo o suicídio como um problema de saúde pública. Mas, com certeza, foi esse evento traumático essa campanha que fez chamar a atenção do mundo, né, e da mídia para essa epidemia silenciosa que ocorre. O senhor usou o termo epidemia silenciosa. Eu estou vendo aqui que dados de 2019 do IBGE mostram que aproximadamente 9,3% da população brasileira sofre de algum transtorno mental. O Setembro Amarelo ele está exatamente focando na saúde mental, transtorno mental. O que compreende o termo saúde mental? Saúde mental é a saúde como um todo, um estado de bem-estar físico, psicológico, que envolve condicionantes sociais, inclusive, né? É mais focado na nossa integridade emocional, na forma que nós temos em lidar com as emoções e no nosso comportamento. Isso aí seria uma decisão bastante simples, uma definição, melhor dizendo, bastante simples do que significa saúde mental. Não há como você dissociar a saúde física da saúde mental. O ser humano é um. Estudamos de forma algo separado, sim, pela complexidade, mas na prática os determinantes são biológicos, psicológicos, sociais, e a saúde mental ela está presente na vida cotidiana, diuturnamente, em várias profissões, interfere na vida econômica, interfere na vida familiar, religiosa. A saúde mental ela é aquela presença que todos nós sentimos, temos, mas que nem sempre estamos muito conscientes do seu alcance e da sua importância. E a gente vai falar daqui a pouquinho dos sintomas que ela apresenta, não é? A saúde mental, ou a falta da saúde mental. Sim, não é? O adoecimento. O adoecimento, é. Mas eu quero ainda um outro termo que o senhor já falou aqui também, ou melhor, que a gente percebeu aqui. É uma doença silenciosa que não se tinha, por exemplo, visibilidade, não se dava visibilidade, isto é, os casos não eram notificados. A partir de quando passaram a ser notificados? No Brasil, eu já conversei com você, né, Ronaldo? Eu digo que a doença mental é uma doença que ela não sangra, ela não dói, mas ela destrói a vida da pessoa, da família, da sociedade, né? De forma assim, externa, porque internamente o sofrimento é terrível. A partir de 2019, do dia 26 de abril de 2019, nós, no Brasil, passamos a ter a Lei 13.819, que institui uma política nacional de prevenção ao suicídio e à automutilação. Essa lei é uma lei fundamental, uma lei recente, e que nós, como operadores de saúde mental, temos que divulgá-la, temos que fazer ela efetivamente acontecer, porque isso melhora a qualidade de vida, isso salva vidas de verdade. Bom, a partir dessa introdução aqui, agora eu quero trazer um retrato no mundo. Como está essa questão do combate ao suicídio ou do alerta ao suicídio, as questões de saúde mental. Veja na reportagem que a gente preparou. O Setembro Amarelo foi adotado no Brasil em 2015 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e pelo Conselho Federal de Medicina. O objetivo é quebrar o tabu em torno do suicídio e incentivar o diálogo aberto sobre saúde mental. Muitas pessoas enfrentam dificuldades emocionais e não se sentem à vontade para buscar ajuda. Por isso, a campanha Se Precisar, Peça Ajuda promove a conscientização e encoraja o acolhimento. Palestras, ações de sensibilização e a iluminação de monumentos em amarelo são formas de lembrar que o apoio está disponível. Se você ou alguém que você conhece está passando por um momento difícil, iniciativas como o Centro de Valorização da Vida oferece apoio gratuito 24 horas por dia pelo telefone 188. Um dos principais objetivos do Setembro Amarelo é evitar o alto índice de suicídios.
O ato de tirar a própria vida afeta 700 mil pessoas por ano no mundo inteiro, segundo a OMS. No Brasil, os registros chegam a 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas por dia. Neste Setembro Amarelo, a mensagem é clara: você não está sozinho e a ajuda está ao alcance de todos. Se precisar, peça ajuda. Obrigado, Cristiano. Depois da gente ver esse cenário mundial, aí a gente volta aqui para o Brasil, que temos o nosso Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, com o mote deste ano: se precisar, peça ajuda. Eu acredito que há muitas famílias com traumas. A prática de um suicídio no ambiente familiar, ela traumatiza a família toda, né? Sim, nós temos a preocupação com a prevenção e com a pós-venção. Os sobreviventes da família, os sobreviventes das tentativas de suicídio e os familiares, que são abalados também, mesmo quando o suicídio não é consumado. Ronaldo, eu posso te dizer que dados mostram que as tentativas, elas correspondem a mais de 10 vezes o número de suicídios consumados. Em dados recentes, na cidade de Campinas, para cada 100 habitantes, para cada um suicídio consumado, nós temos 3 suicídios tentados, 5 suicídios planejados e 17 pessoas com ideação suicida. A ideação suicida, por si só, já representa um significativo tumulto emocional, um significativo sofrimento emocional. O fato de você pensar de forma consistente em praticar o autoextermínio é um indicador de sofrimento e justifica uma atenção especializada. Esses números eles já falam por si só. Então, quando você tem um suicídio consumado, houve um longo percurso de sofrimento que afetou a vida da pessoa, a vida dos familiares, a vida da sociedade. Essa pessoa, que praticou o suicídio, é uma pessoa que está doente. Talvez não seja necessária a presença da doença mental. Em geral, há doença mental. Mas já há o sofrimento. O sofrimento por si só já é suficiente. Eu posso lhe pedir já aqui um serviço enorme para as pessoas que nos acompanham. Este sofrimento tanto o sente quem está passando por ele, por dentro, quanto também aqueles familiares que estão percebendo algo estranho com aquela pessoa. Quais são os sintomas que a pessoa dá quando ela está com esse sofrimento na alma? Em geral, nós associamos a prática do suicídio, né, a tentativa do suicídio, com a depressão. Mas, na verdade, não é a tristeza que mata, é a desesperança. Então, um dos indicadores mais fortes para a possibilidade do suicídio é a falta de esperança no futuro. A desesperança, né, ela é o grande indicador. Desesperança, tristeza, ausência de planos, como eu falei, ausência de planos para o futuro, o desligamento de laços emocionais, né, o isolamento social. A gente sabe que uma das formas mais eficazes de se evitar o suicídio é a ajuda, que a gente chama peer-to-peer. O americano ele tem essa de pares, né? E é o que nós queremos fazer no âmbito do Ministério da Defesa, das Forças Armadas. É o colega, é o militar que está próximo. Se ele perceber alguma coisa, ele deve tentar ajudar, ou pelo menos encaminhar para a ajuda especializada, mesmo que ele não se sinta capaz, que ele não queira se vincular àquilo, mas ele deve dar o alerta. Olha, fulano não está bem. Eu vejo que ele não está dormindo, eu vejo que ele está isolado, eu vejo que ele está de uma forma melancólico. A história do suicídio... E há também aqueles chorosos, pessoas que choram, repentinamente não conseguem parar de chorar. Quando chora é bom. É bom? Chorar é bom. Chorar é bom. O choro alivia. O choro alivia a alma. Pior é aqueles que tentam representar um personagem que não são. Esses são os mais sérios, que parece que está tudo bem, e daqui a pouco as pessoas não percebem.
Por isso que é importante, e o lema que surgiu do Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda. Precisamos combater a psicofobia, precisamos combater o estigma. O suicídio são mortes que são evitáveis, algumas delas são evitáveis. Desde que haja a ajuda, desde que haja a preocupação, principalmente de autoridades, de chefes, de colegas, é um cuidando do outro. Na verdade, falar de suicídio é falar de solidariedade, é falar de vida. Eu vou transportar todo esse exemplo que o senhor trouxe do meio militar para dentro da nossa casa. É a mesma coisa, viu? Sim. É a mesma coisa. Eu quero estar tocando nesse primeiro bloco com o senhor aqui em situações que nós vamos nos ver nelas o tempo inteiro. A diferença do suicídio entre o homem e a mulher. O homem e a mulher, quem é mais propenso, e existe uma compreensão do porquê no homem, na mulher? O que existe de dados é que você tem uma prevalência da ocorrência do suicídio 4 vezes maiores em homens do que em mulheres. Então, teríamos 80% dos casos da prática do suicídio associado ao homem. Homens, idosos e algumas populações que têm uma incidência que são mais vulneráveis, como indígenas, militares. Homens, eles se suicidam, principalmente, tanto homens quanto mulheres, os dados mostram que o método utilizado é o enforcamento. Mas temos também o uso de armas de fogo, homens usam mais armas de fogo que mulheres, e temos a estatística que fala sobre o uso de envenenamento, né? E é igual homens e mulheres. O que eu posso dizer para você, Ronaldo, é que os homens eles usam métodos mais violentos, né, do que as mulheres. Mas você tem teorias biológicas que falam sobre determinantes, questões que estão associadas aí a um padrão genético, de transmissão genética, de herdabilidade, famílias que já têm ocorrências repetidas de suicídio. E o que mais nos assusta é que isso parece que não está acontecendo nada. Um caso sério. Sim. Não, e só do senhor falar aqui, eu acho que muita gente agora que está nos acompanhando parece que sente uma rejeição de querer ouvir sobre isso. Sim. Porque realmente causa em nós uma angústia interior ouvir, mas é necessário falar. Já foi um tabu. Se mantermos como tabu, a gente parece que está ignorando algo que é muito concreto, está muito perto, está vizinho a nós e a gente não quer ver. É isso? É isso. E aí cabe um alerta aos profissionais de saúde, porque o cidadão comum, ele tem até o direito de querer não se envolver com um assunto desse. Contudo, o profissional de saúde fez um juramento. Todo profissional de saúde faz um juramento de preservar a vida. E às vezes esse tabu ocorre com o profissional de saúde, na hora do atendimento. Simplesmente não pergunta, porque um dos tabus é que imagina-se que um mero questionamento, se a pessoa tem alguma intenção suicida ou já praticou alguma tentativa, vai fazer com que despertar novamente a vontade dela fazer isso. E isso é um mito, isso está errado. Deve ser feito o questionamento, porque mostra um interesse na extensão do sofrimento daquele paciente, daquele cliente. Pode até acontecer, eu imagino também, de um profissional da saúde não fazer essa pergunta com medo da reação da própria pessoa, não é? Pois é, mas aí uma das coisas que a gente deve reforçar, né, isso vem desde das cátedras de psicologia médica, nas faculdades de medicina e nos cursos de psicologia, que todas as faculdades de saúde têm, é a necessidade de uma relação médico-paciente, terapeuta-paciente, bem alicerçada, baseada no respeito e na confiança. Essa relação que é o grande agente da recuperação. É você mostrar respeito e o paciente ser inspirado a confiar na assistência oferecida. Isso salva vidas, né? A prática da saúde, ela é uma prática humanitária acima de tudo. Ela deve se pautar por um padrão ético elevado e de respeito à vida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui também. Na sua atuação, por exemplo, se o senhor, por exemplo, desconfia de que alguém está passando por este sofrimento e com a ideação suicida, e o senhor pergunta a essa pessoa,
Está se passando isso com você? Você tem pensado nisso? Sim. O senhor já viu reações diferentes de alguém que imediatamente reconhece e outros que rejeitam de todas as formas? Eu já atendi pacientes em crise suicida e alguns, a grande maioria, se sente muito confortável em falar e aliviada em ter em quem confiar. E falar, eu estou pensando em acabar com a minha vida. Né? E a partir disso, é necessário que o profissional, eu atendia essa pessoa e estava no hospital, ele já estava hospitalizado. Então, se redobre os cuidados de vigilância, se garanta a ela um cuidado intensivo para que ela se sinta segura, confortável e, primeiro, afaste o risco. Nós precisamos, durante eu faço a comparação da crise suicida como um avião que está caindo. Né? É um momento de turbulência emocional intensa, a pessoa tem a sensação de perder o controle da própria vida e, nesse momento, é necessário o apoio especializado. É necessário o uso de remédios, é necessário a vigilância pelos profissionais de enfermagem, né? É necessário todos esses cuidados, até mesmo mudanças na rotina hospitalar. Eu preciso interromper esse bloco por causa do nosso tempo, mas eu queria continuar para saber, por exemplo, em casos assim que o paciente já está no hospital, sob cuidados, qual seria, se varia o tempo ali de permanência e quando sai, qual atenção se deve ter. O Brasil tem um método de acompanhamento desses pacientes que depois que saem dali se ficam sendo acompanhados. Uma porção de outras questões. A gente tem muito para falar ainda, gente. Olha, a saúde mental nas crianças, nos adolescentes, na juventude. A gente tem ainda para falar sobre os casos consequentes ou sequentes em famílias. Eu conheci uma família que já teve 7 casos. Como entender isto? Não é? Temos uma porção de questões. E temos também a incidência no meio militar, inclusive uma das causas da presença aqui do capitão Carlos Eduardo Pérez para que a gente também conheça e veja os esforços que o meio militar está fazendo para se prevenir quanto a esta problemática que ela é humana, mas lá no meio militar. Vamos para o intervalo? Voltamos já. Setembro Amarelo, como anda a nossa saúde mental, é também agora aqui uma causa do nosso Além da Notícia. Nós estamos abordando essa questão aqui neste mês de setembro porque ela se tornou muito próxima a nós e é realmente um assunto angustiante, mas que precisa ser cada vez mais conhecido. A nossa população precisa cada vez mais estar consciente, sobretudo, de como ajudar. Aliás, é a campanha que está aqui do Setembro Amarelo. Como eu posso ajudar? Peça ajuda. E eu como posso ajudar, não é? Bom, seguindo aqui na sequência do nosso programa, eu estou com o capitão do Ministério da Defesa, Carlos Eduardo Pérez, que é psicólogo e que está hoje nos ajudando a refletir sobre essa questão aqui. O que tem feito o Ministério da Defesa para promover a saúde mental no meio militar? Teve, em 2020, um estudo feito pelo Departamento de Saúde Operacional das Nações Unidas sobre a necessidade de uma padronização de procedimentos para que se possa evitar o surgimento do estresse pós-traumático em operações militares que vão para operações de paz. Os casos de solicitações de reembolso aumentaram bastante e observou-se que os países que participavam das ações de paz, das operações de paz, nem sempre tinham estruturas adequadas para se avaliar, né, as solicitações de reembolso ou mesmo para acompanhar e prevenir essas ocorrências durante as operações militares. Propôs-se esse estudo de 2021 a criação, inclusive, de um fundo para poder se fazer frente aos custos, né, decorrentes desse adoecimento. O militar vai para a guerra e, obviamente, vê atrocidades, participa de um cenário de calamidade, né, e tem as suscetibilidades, as vulnerabilidades dele e volta da operação, alguns voltam adoecidos.
né? Essas circunstâncias externas fez com que nós, no Ministério da Defesa, tivéssemos que dar uma resposta a isso, e essa resposta veio através da Portaria 131. Em 2024, bem recente, estamos conseguindo estruturar um objetivo do programa, construir uma política de prevenção baseada em evidências, baseada em dados. Então, agora nós estamos na fase de coleta de dados de forma integrada entre as forças, porque as forças têm iniciativas, têm ações em saúde mental, tanto o Exército, a Marinha quanto a Aeronáutica, né, o Departamento de Assistência Social e o Departamento de Saúde já têm ações, porém nós não temos ainda uma visão sistêmica, tudo todo. E nós precisamos ter essa visão sistêmica, nós precisamos integrar as forças, coordenar. Essa é uma função que cabe a nós, no Ministério da Defesa, fazer. O que o senhor está nos trazendo agora são dados a respeito, por exemplo, de uma categoria no Brasil que são... quantas centenas de milhares são os militares como um todo no Brasil? A gente está ali... O nosso contingente está na casa de 300 mil, 400 mil mais ou menos. Isto já compreende também as forças auxiliares, militares? Não, não. Não, nem compreende, né? Não. Polícia Militar, só estamos falando de tropas federais. Tropas federais. Eu poderia incluir também nesse estresse pós-traumático aqui, que o senhor se referiu ao estresse pós-traumático, especialmente em regiões de conflitos, não é? Situações de conflitos. Há também esse mesmo estresse pós-traumático entre militares em outro ambiente? Sim, por exemplo, os policiais e os bombeiros. Os policiais e os bombeiros, eles sofrem muito com isso. Nas ruas? Nas ruas, a violência urbana, eles são como é que eu vou dizer? Eles são muito expostos a essas situações. Eles são profissionais que estão muito expostos a isso. A violência urbana, em algumas cidades, é terrível. O senhor diria que há uma certa equivalência? Acomete também a essas forças auxiliares? Sim. A situação de estresse, ela é uma resposta fisiológica do organismo. O estímulo, ele pode ser diferente, mas o estresse, a situação, a ansiedade, ela que vem acompanhando no estresse, é do ser humano. Então, não tem diferença se é um policial estadual ou se é um militar numa operação de paz, não tem diferença. Me veio muito à mente também policiais militares, bombeiros, que a gente, lamentavelmente, tem notícias frequentes de acontecimentos envolvendo e não se compreende. Assim como não se compreende um pai, uma pessoa idosa, uma criança, um adolescente, que resolve ter esse mesmo ato de tirar a vida. Mas vamos lá, voltando aqui à portaria do Ministério da Defesa, visando esta prevenção à saúde. O que ela contempla como meios para se conseguir isso? A estratégia principal é a formação de um banco de dados unificado para que nós possamos criar políticas baseadas em evidência. Esse que é o grande diferencial. A formulação de políticas pelo Poder Executivo, ela tem que ser calcada, tem que ser alicerçada em dados objetivos, para que haja uma eficácia daquelas ações que se propõem. Além disso, da formação desse banco de dados unificado, nós pretendemos ter ações educativas, né, junto às forças, nós pretendemos fazer parcerias com a sociedade civil, como, por exemplo, com a ABP, né, onde nós temos um número de especialistas muito grandes, né, para que a gente divulgue a temática e combata o preconceito. Então, esses seriam os objetivos, assim, imediatos dessa política. E hoje nós estamos nessa etapa de coleta de dados. Né? Existem causas identificáveis dessa prática no meio militar? Em geral, os militares eles passam por critérios de seleção psicofísica rigorosos, mas nós temos a questão da faixa etária. A tropa precisa ser rígida, física e mentalmente, mas existem algumas doenças que elas surgem em determinados momentos da vida que coincidem com, por exemplo, a passagem pelo serviço militar ou a vida militar. Né? Exemplo, a esquizofrenia.
A esquizofrenia, ela em geral surge na segunda década de vida, justamente quando o militar ele está se apresentando ou está ingressando nas forças. Então, nós temos essas coincidências, vamos dizer assim, que fazem com que o militar, de um momento ígido, porque ele foi admitido de forma ígida, ele passe a adoecer. Existe é uma causa natural. Nós temos as situações de, por exemplo, de exposição a risco, de afastamento da família. Os militares, às vezes, em missões, ficam alguns meses afastados da família e expostos a riscos, longe do seu ambiente. E isso exige da força um acompanhamento para que se verifique a integridade emocional. Não pode não ser uma doença, como, por exemplo, uma esquizofrenia, que vai levar a uma incapacidade definitiva, mas seja um período no qual aquele militar está mais vulnerável e que, visando o bem maior da missão, ele possa ser substituído ou repatriado, caso ele esteja numa missão internacional. Então, são essas as peculiaridades desse sistema de vigilância que já existe a preocupação das forças com isso, mas agora nós queremos documentar e quantificar isso. Essa que é a grande novidade. Capitão, o mundo militar e o militar em geral, ele é preparado exatamente para o combate, para o uso da força, tudo em proteção da sociedade. A ser alguém que naturalmente se imagina como alguém mais forte, mais preparado emocionalmente, psicologicamente para os embates, para os combates, para os desafios da violência todos. Por ser assim, o militar apresenta mais resistência de demonstrar que não está bem. É para vocês um desafio cuidar do militar, exatamente por isso? Sim, você tocou, a questão do preconceito, Existe o preconceito do próprio militar em assumir e em pedir ajuda, E eu falo isso em palestras, Eu tenho depressão. Fiquei afastado do serviço militar ao longo de quase 30 anos na vida militar, exatamente por 2 oportunidades de 15 dias para uma intervenção cirúrgica por conta de cálculo renal. Por conta da depressão, nunca. Sempre trabalhei, sempre fiz terapia, tomo remédios e continuo trabalhando e fazendo o melhor para o meu país. Quando o senhor dá esse exemplo, é para dizer para todos eles... Para todos que você procure, peça ajuda, sim, se trate, que você continua servindo ao Brasil, servindo ao país, fazendo o melhor que é possível. Apresente o seu melhor. Então, buscar tratamento é uma forma da pessoa mostrar que eu quero servir e eu posso servir. Eu confio na ciência médica, eu confio nos serviços de saúde mental e eu posso fazer o melhor. Então, em geral, os militares eles têm receio. Eles têm receio disso, porque, como você falou, eles são preparados, são fortes, se dedicam de forma abnegada ao serviço da pátria, mas são seres humanos. Deixarem quem quer que seja perceber que estão com alguma dificuldade, com alguma fraqueza, talvez isso seja para eles um sinal negativo. Seria isso? É o preconceito que nós combatemos. Na verdade, não é. Na verdade, é o que nós queremos mudar. Essa é a nossa cruzada. A força militar, ela é profissional. Ela faz o uso da força, tanto é que é uma força militar. Às vezes, usa-se o recurso da violência, o uso racional da violência, em nome da aplicação da lei, mas são homens. São homens que estão trabalhando. E é importante dizer que a doença não é fraqueza. A doença é um fato. Eu tinha um chefe que falava assim, a doença ela não dá em porta nem em parede, ela dá em ser humano. Então, não é fraqueza. Não tem que ter esse julgamento moral. Esse é um problema do preconceito, É feito um julgamento, o próprio paciente, ele faz um julgamento moral. Por exemplo, se você tiver hipertensão, você não vai ter esse julgamento. Diabetes, você não vai ter. Você vai tomar o seu antihipertensivo, e vai continuar vivendo, trabalhando, seguindo a sua vida. Poderia haver um receio também desse militar que está passando por este problema de saúde mental, de não buscar ajuda por atrapalhar a promoção?
Pode acontecer, poderia acontecer isso? Pode acontecer, mas como eu reforço, né, as Forças Armadas, elas são profissionais, né? A avaliação do desempenho do militar, ela é respaldada em critérios bastante objetivos e de forma bastante apurada para se preservar a meritocracia. E o processo de avaliação, ele tem espaço para compreender que isso é um adoecimento, mas que isso não impede. Eu estou no posto máximo da carreira sem problema algum. Então, isso é um medo. É um medo que o militar tem. Não vou procurar ajuda porque vai ter chacotas, brincadeiras, ou eu vou ser prejudicado. E é isso que a gente combate. Nós temos que garantir a esse militar a ajuda que ele merece, que ele precisa, para que ele volte para o trabalho, para que ele permaneça fazendo a nobre missão dele, né? Seja ele representando o Brasil acima de tudo. Naturalmente, eu imagino que existem muitos casos daqueles que precisam realmente ser afastados para serem tratados. Esse índice hoje estaria em que casa? Eu não tenho essa estatística aqui para lhe dar a resposta de pronto. Posso procurar e depois de passar. Mas que nos casos que realmente, como eu falei, por exemplo, uma esquizofrenia, algum transtorno mental que seja incompatível com a vida militar, ele vai ser afastado. Se ele, por acaso, isso surgir depois do processo dele de alistamento ou ele está num curso de formação, ele tem que ser afastado, é óbvio, né? E outros transtornos também. Então, há uma atividade pericial competente para proteger, né, a integridade da tropa. Porque você não gostaria de ter uma pessoa em sofrimento psicológico, por exemplo, dentro de um submarino. É perigoso, isso, muito perigoso. Ou num avião. Ou no avião. Então, essa pessoa ela tem que ser afastada, né? Mas esses casos é a minoria. É a minoria, mas sempre estamos atentos a isso. Sim. O que mais o senhor aborda nas palestras aos militares, exatamente nessa questão da saúde mental, para que peçam ajuda? O senhor deu exemplo aqui, no primeiro bloco, agora há pouco, já dizendo exatamente que um deve cuidar do outro, um deve se preocupar com o outro, percebendo alguns sintomas no outro, já chegar, já abordá-lo. O que mais, nas palestras que o senhor dá no meio militar, o senhor traz ali como importantes explanações? Hoje nós teremos, como você está falando de palestra, no dia 19 de dezembro teremos uma palestra no Ministério da Defesa, sobre setembro, em parceria com a ABP, e no dia 8 de outubro haverá o simpósio de psicologia, o primeiro simpósio de psicologia militar, promovido pela chefia de logística do Ministério da Defesa, no qual eu vou falar sobre a implementação da Estratégia de Saúde Mental, um documento que nós recebemos em 24 de fevereiro de 2024 da ONU, eu traduzi e eu também criei, a partir do documento em papel, um aplicativo, um site que eu tenho eu sou um curioso da informática e aprendi, né, como autodidata a programar. Então, eu fiz um aplicativo, né, para poder difundir, divulgar as ideias da estratégia de saúde mental, no qual nós temos possibilidades de aplicações de teste. Recentemente, eu fiz a aplicação num grupo de 156 alunos do Centro de Formação aqui em Brasília, na Marinha, e nós começamos a produzir dados com a aplicação dessas escalas desse inventário. Nessa palestra, eu vou apresentar isso para divulgação. Então, essas são as ações que nós temos, né, empreendidos em saúde mental. Esse aplicativo é acessível a todos ou apenas para o meio militar? Como é que é? Não, ele não é acessível a todos. Ele vai ser, eu vou disponibilizar ele, né, obviamente, para as forças. Restrito para o meio, para as forças. Para a divulgação, o objetivo dele é fazer a divulgação da implementação da estratégia de saúde mental, né, que foi um documento feito por especialistas no âmbito das Nações Unidas, e eu preciso começar a difundi-lo, a mudar esse conceito dentro das forças de, né, se precisar, peça ajuda. Somos profissionais,
trabalhamos para o bem do nosso país e nos preocupamos com os nossos irmãos de farda. Então, isso é a ideia principal dessa estratégia e do aplicativo, que, na verdade, é uma ferramenta. O quanto abala e o quanto traz de trauma e de consequência o cometimento de suicídio por um militar. Sim, a repercussão dentro da tropa eu já tive colegas que praticaram suicídio e é uma coisa que repercute já muito. Todos nós sofremos, a família sofre, repercute muito. É uma dor muito, muito profunda. Não é fácil, não. Não é fácil. A família, a gente pensa na família, a gente se lembra do convívio, né? Que na Força Armada a gente tem essa camaradagem, esse companheirismo muito intenso. E quando a gente descobre que ocorreu, né? É triste. É muito triste. Nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque esse assunto ainda continua sendo um tabu. Ele não pode continuar sendo tabu, tendo em vista tamanha incidência que já chegou no mundo inteirinho e que acontece sempre nos abalando muito. A gente volta já falando sobre a publicidade, a forma como hoje é dada ou não é dada. Sim. Não é? A gente vai falar sobre isso também. E vamos entrar em outras questões. Então, como ajudar? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta. Gente, o nosso Além da Notícia da noite de hoje está falando de vida, porque a vida é preciosa e vale muito e a gente tem que fazer todos os esforços possíveis que estiverem ao nosso alcance para salvar toda vida. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial falando sobre o Setembro Amarelo, como anda a nossa saúde mental, que é o capitão de Mar e Guerra do Ministério da Defesa, Carlos Eduardo Pérez, psicólogo há cerca de 30 anos. O senhor já lidou, eu imagino, o senhor já lidou com dezenas, talvez centenas e talvez, não sei se passa dos milhares de casos de pessoas com sofrimentos mentais. Vale a pena cuidar desses casos, não é? Sim, é muito gratificante. Uma dívida de gratidão que eu tenho com a Marinha, porque eu sempre tive o apoio para exercer a minha profissão e poder ajudar o ser humano, né? Junto com ajudar o meu país. O seu trabalho específico como militar é na psicologia? Sim, sim. Eu trabalhei sempre atendendo, tive outras funções administrativas, funções operativas, né? Eu sou negociador para casos de conflito, uma função que eu tive no meio operativo. Eu já fui vice-diretor de um serviço de seleção de pessoal da Marinha, já fui encarregado de núcleo de assistência social, né? Hoje estou no Ministério da Defesa como assessor militar, mas fui psicólogo clínico no hospital, na Unidade Integrada de Saúde Mental, um querido hospital que eu devo muito, onde eu aprendi muito por 15 anos, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em perícias psicológicas, em ver a realidade de uma emergência psiquiátrica, né? E pude atender, trabalhei com avaliação neuropsicológica durante muitos anos, né? Em casos de pacientes idosos que já estavam no processo demencial. Então, tudo isso eu devo à Marinha, tudo isso eu devo à carreira militar. O senhor me citou aqui que já é negociador em casos de conflito e de pessoas em conflito com elas mesmas, né? Sim. Então, agora nós vamos entrar nisso, porque eu quero trazer um caso aqui agora, nós vamos mostrar nesse instante, você que está em casa vai poder ver também, que foi um episódio ocorrido lá nos Estados Unidos, em Nashville, agora no dia 10 de setembro, o último, envolvendo um dos maiores cantores das últimas décadas, o Jon Bon Jovi. Ele, não sei como, viu ou ficou sabendo de uma moça que estava ali na ponte. A gente está vendo aí agora, pensando exatamente em se jogar da ponte. E ele se aproxima com muita mansidão, a gente viu isso pelas imagens. Ele, em questão ali de, não sei se minutos, conseguiu levar um diálogo com ela, a ponto de demovê-la da ideia de pular da ponte. Ela pulou novamente para o lado de segurança da ponte, ali como a gente pode ver, e depois deu um abraço nele. Como é que o senhor como negociador também dessas situações, como é que o senhor analisa ali o comportamento do Bon Jovi?
A gente estava conversando, né? Parece que ele fez o curso de primeiros socorros psicológicos, né? Porque ele foi perfeito. Ele teve uma abordagem calma, tranquila, ele conseguiu garantir a ela, passar a ela segurança e conseguiu convencê-la. Então, ele foi realmente sensacional. Foi sensacional. Foi um ato humano, né? Ele acaba influenciando muitas pessoas, né? No Brasil, os profissionais que, na minha opinião, têm a maior expertise nisso são os bombeiros militares, né? Os bombeiros militares, eles atuam, têm uma experiência muito grande, eles atuam sempre, né, nesse tipo de emergência, e eles podem acrescentar muito sobre esse assunto, porque são pequenos momentos, é a forma de se aproximar, é a forma de falar que vai passar para aquela pessoa que está desesperada a sensação, como eu falei, de confiança, né? É como se fosse uma psicoterapia de alto impacto que tem que ser feita não em 2 anos, mas em 2 minutos. E a pessoa tem que sentir confiança naquele momento, naquela abordagem, e para desistir. Ali realmente é a encruzilhada da vida ou da morte. E ele foi muito feliz. E chegou na hora certa. E a gente até fica muito contente quando acontecem as possibilidades de se chegar na hora certa, como ele chegou ali Sim. E conseguiu evitar. Mas a gente falava agora há pouco também no intervalo, capitão, exatamente de que o que é a tentativa de suicídio? É um momento de desespero. A pessoa está querendo se livrar de alguma coisa, não é? Sim, sim. Como eu falei, né? Em geral, há o adoecimento mental, mas não é necessariamente, não é obrigatório que a pessoa ela tenha um transtorno para fazer isso. Ela pode não ter, basta uma percepção de uma dor psíquica muito intensa, caracterizada por uma turbulência emocional e a sensação de perda do controle da vida, né? Em geral, caracterizada pelo desespero. Como eu falei, é como se o avião estivesse caindo. Perde-se o controle e há toda aquela sensação muito ruim e que a pessoa tenta, de uma forma equivocada, a se livrar mediante o ato do autoextermínio. O que leva a pessoa a esse desespero? Seja um militar, seja um civil. Quais são as condicionantes para a pessoa chegar naquele estado ali de desespero, pensando em tirar a própria vida? O que nós sabemos, né, causas, por exemplo, uso de entorpecentes, uso de drogas, a ocorrência de suicídio pelo uso de drogas. Tá? Mais um motivo aqui para a não liberação das drogas e que aqui agora sou eu que estou falando e que é um posicionamento muito forte institucionalmente que temos e eu diria da maioria da sociedade brasileira. Problemas de caráter social, vulnerabilidades individuais, problemas de caráter social que podem ser condicionantes, endividamento, rupturas de relacionamentos, né, de laços familiares, né, seja por óbito, seja por separações, né, situações que trazem muita dificuldade, óbito de um familiar ou uma separação conjugal, são problemas sociais que podem interferir, né, e trazer o desespero para algumas pessoas mais vulneráveis. Existe a questão da vulnerabilidade individual. Pessoas que têm uma baixa capacidade de lidar com as frustrações, pouca resiliência emocional, pessoas que tendem a ver as coisas sobre uma lente cognitiva distorcida, ampliada, que não dá espaço para que o próprio tempo atue em seu favor. Né? São fatores psicológicos, né, que estão dentro das vulnerabilidades individuais. Existem aqueles fatores que são genéticos, propriamente dito, que interferem no sentimento de bem-estar, de pertencimento da pessoa ao mundo, né, de confiança. Então, são essas as condicionantes que eu posso te dizer que acabam interferindo aí, promovendo o desespero. E como um negociador, como o senhor, como foi ali o Bon Jovi, como são os bombeiros e tantos outros, aliás, existe um curso também para isto, né? Sim, sim. O Corpo de Fuzileiros Navais, ele tem, na Marinha do Brasil, o curso de negociador para situações de conflito, e é um curso muito bom e foi no qual eu me formei. Tá.
Bom, como um negociador, agora não somente para aqueles momentos críticos ali, como a gente viu na ponte, ali com o Bon Jovi, como alguns outros casos, mas como esse negociador, esse psicólogo, esse psiquiatra, ele age exatamente nesses fatores condicionantes aqui, e que os momentos não são críticos, mas são momentos que a pessoa está ali na sua frente. Como ajudar, cuidar exatamente com as situações que também os senhores entendem que estão pouco próximo ao alcance de uma solução? A solução em si, ela pode ser distante, ou mesmo não ter saída. Por exemplo, a perda de um filho, né? É um fato. Mas o que a gente não pode curar, porque já é um fato, que já se impôs, é um fato da realidade, não nos desonera da obrigação de cuidar da pessoa. Porque quem morreu foi o filho. Aquela pessoa, ela ainda está viva. E ela precisa se sentir amparada. Então, se a gente não pode curar, a gente deve consolar. Às vezes, só a presença, às vezes a atenção, né? Existem algumas pessoas, tentadores de suicídio, mas ele está tentando suicídio porque ele quer manipular, ele quer algum ganho secundário, né? Tudo bem, isso acontece, existem pessoas que fazem isso sim, mas observe, em geral, a tentativa é caracterizada por uma forte ambivalência e é um pedido de ajuda também. Se ali ele está querendo, além do ganho secundário, ele pode estar querendo atenção. E a atenção não custa nada, ou muito pouco. É uma questão de empatia com o sofrimento de um ser humano. Então, eu acho que, se eu não posso resolver aquela situação, pelo menos dedicar alguns minutos de atenção, de contato humano, né, de afeto, que isso já é afeto, isso tem um poder muito grande, isso tem um poder de consolar efetivamente. Então, acho que não se deve, eu não curo o problema, sim, então não tenho mais nada para fazer. Não. Onde é que entra aí a fé? Para um profissional como o senhor da psicologia, e eu imagino os psiquiatras, quando se veem também diante dessas situações, e até mesmo por já estudos científicos, o quanto a fé, ela pode ser um instrumento muito eficaz para ajudar a pessoa a lidar com este sofrimento que ela quer se livrar. A fé, a transcendência, a crença, né, na transcendência, numa ordem superior, né, ela é um aliado poderosíssimo em psicoterapia. Eu sou psicoterapeuta e é um aliado, eu sei que tem um efeito protetivo, né? Nós sabemos isso desde o estudo de Durkheim, no século XIX. Ele lançou um dos clássicos sobre suicídio, no qual ele mostrava que, depois da Revolução Industrial, né, o Estado, a Igreja, elas não estavam exercendo mais um papel de coesão social, o que respondia por um aumento no número de suicídios. Então, a fé, ela deve ser estimulada na capacidade, independente da religião, a fé como sentimento. Eu vou até lhe pedir depois a menção dessa obra, a obra que o senhor acaba de mencionar aí, para que a gente possa colocar aqui. Emile Durkheim, o suicídio, é um clássico da sociologia. Ele trata o suicídio não mais como um fato individual, mas como um fato social. E uma das conclusões é que esse fato social ocorre por uma mudança pós-revolução industrial, no qual as instituições que meio que deixaram de oferecer ao grupo social uma coesão. Então, grupos sociais mais dispersos, você teria um aumento dos casos de suicídio. Como eu falei com você no início, né, o isolamento é um dos indicativos. As pessoas começam a ficar isoladas, começam a ficar em si mesmadas, e esse temos que ficar atentos. O quanto os males desse nosso tempo, individualismo, o hedonismo, o quanto, por exemplo, a vaidade, o narcisismo, podem contribuir também
para hoje esse alto índice e o aumento, que a gente percebe lamentavelmente, da prática suicida? Muito, muito, porque, como você falou, individualismo, hedonismo, imediatismo, falar de suicídio significa falar de vida. E é na vida que ocorrem as frustrações, é na vida que ocorrem as dificuldades. Isso também faz parte da vida. Aceitar esse lado da vida é fundamental. Agora, como os jovens, né, que principalmente são vulneráveis a essas dificuldades, até pela imaturidade na experiência e a hiperexposição, eles lidam com as frustrações, com as dificuldades, né? Então, o suicídio ele é um fato, quando ocorre, consumado, aconteceu. Temos que ver a prevenção. Prevenir envolve garantir a compreensão de que a vida tem dificuldades e que as dificuldades elas devem ser vencidas, se possível, com apoio de família, familiares, com apoio da sociedade como um todo. Isso que eu acho que é o grande mote, o grande diferencial na hora de se falar desse assunto tão complexo, né? É passar a mensagem de que juntos podemos nos ajudar. Juntos podemos nos ajudar. Você não está sozinho. Se precisar, peça ajuda, né? Ajuda dos homens, ajuda de Deus, ajuda da igreja. Peça ajuda, que ela vem. E o quanto, pelo que o senhor tem analisado, estudado, as redes sociais podem e estão contribuindo para as pessoas lidarem mal com suas próprias vidas e chegarem, por exemplo, a este ato? Como eu falei, a hiperexposição, né? A hiperexposição, a criação de uma imagem absolutamente descartável, né? Isso de forma remunerada, porque a diferença hoje é que isso passa a ter um ativo financeiro, né? Bastante forte. Então, jovens eles estão mais preocupados em ter uma conta numa rede social para poder capitalizar do que qual a graduação que vai fazer, né? Não estão preocupados com a inserção formal no mercado de trabalho e estão mais preocupados com a exposição na mídia, porque alguns conseguem ganhar muito com isso. Isso é um problema muito sério, porque qual é o sentido de permanência do eu? Se o eu é aquilo que está na imagem, não é, o eu tem que ser constituído pelos valores, pelo conjunto das suas experiências, não pela imagem que é manipulada na rede. Há algo que se conheça sobre a relação entre pornografia e saúde mental, suicídio? Esse tema é controverso, né? Esse tema é controverso. Há o vício em pornografia, sim. Esse é um problema, porque hoje em dia, assim, são jovens e mais jovens que buscam na pornografia uma forma de enriquecimento, né? São verdadeiros empresários da imagem e como eu falei, gera um retorno financeiro rápido. Então, e há o vício, porque se há isso é porque há o mercado consumidor. Exato, e há esse mercado consumidor que são as vítimas. Que são as vítimas, né? Sem falso moralismo, sem julgamentos, mas o que a gente tem que ver é que aquela conduta ali, aquele comportamento ali, aquela hiperexposição nas redes, está afastando a pessoa do mundo de verdade, tanto daquele que se expõe, quanto daquele que consome. O mundo de verdade ele foi substituído para uma relação entre olhar, ver e ser visto, porque a relação humana não é só ver e ser visto, é mais complexa que isso. Essa aqui, como profissional de saúde mental, é o que pelo menos eu fico preocupado. Você está se afastando do mundo de verdade só para viver isso? Se está, você tem um problema, na minha forma de ver. É interagir, é se doar, é se sacrificar, sim. É tudo isto e afeta a saúde mental, sim, naturalmente. Sim, porque é um sinal do adoecimento. Você está se isolando no ambiente virtual. O que a gente quer, não. O que a gente quer, que é o certo, é que você venha para a vida e que você tenha
condições, né, resiliência, capacidade de doação na vida de verdade com as pessoas. Muito bem, olha, gente, esse bloco também já foi, a gente vai voltar já no próximo bloco, mostrando ações diversas nesse Setembro Amarelo que estão acontecendo, monumentos em vários lugares do Brasil, com a cor amarela, inclusive aqui também a Catedral Militar do Brasil, em Brasília, a Catedral de Brasília, outras iniciativas. E aí eu vou entrar também em questões, a gente vai voltar com alguns dados ainda sobre a saúde mental no meio militar, mas vamos falar exatamente sobre o que nos afeta a nós ao ouvirmos falar desse tema, ao tomarmos conhecimento dessas questões de suicídio. Aguarde um pouquinho, próximo bloco. Esse é o último bloco do nosso Além da Notícia de hoje. Eu havia deixado para esse último bloco algumas questões diversas aqui. A gente falou ao longo do programa sobre o tabu que é esse tema, por exemplo, do suicídio. O Setembro Amarelo não trata exclusivamente do suicídio, mas da saúde mental. É abrangente a saúde mental. E se não cuidarmos, ela pode desembocar no suicídio. Eu não sei qual é a incidência de pessoas suicidas que estavam com depressão. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu não tenho esse dado aqui de pronto para lhe passar. O que a gente observa é que existem pessoas que tentativas de suicídio, que têm sintomas depressivos, principalmente a desesperança, que é o grande componente que leva a pessoa à prática, né, da tentativa, mas eu não tenho um valor exato para lhe passar uma estatística exata. Mas nem todos deprimidos, ou que fazem tratamento para depressão, vão praticar suicídio, né? Eu faço tratamento para depressão e não tenho histórico de uma tentativa. Então, o universo é muito maior para a gente estabelecer uma relação causal, né? Como existem suicídio, pessoas que tentam suicídio por estarem em vigência de uma crise psicótica, né? Que você não vai ver sinal de depressão. Então, o suicídio ele é uma crise, né, que é caracterizada não pela preexistência única e exclusiva da doença mental. Em geral, há, mas não precisa. O que precisa é desesperança, perda de controle da própria vida, dor psicológica intensa, uma sensação de turbulência emocional intensa. E aí é isso que está mais presente nesse desfecho. É como se fosse um desfecho. Né? Como se fosse, não, é um desfecho. Né? A tentativa e o suicídio consumado. Mas, como você disse, o campo da saúde mental ele é muito vasto. Né? A saúde mental é a saúde que a gente conhece na sua expressão dos comportamentos, dos sentimentos, dos afetos, da tomada de decisão. Saúde envolve isso. O campo da saúde envolve o ser humano como um todo. É o famoso bem-estar físico, psicológico, né? Não é apenas a ausência de doença, é uma busca de um bem-estar. Então, a expressão disso nesse campo é o que vai abarcar a saúde mental. E existem várias formas de adoecimento, de perda dessa condição de bem-estar. Existem desde as doenças degenerativas, passando você tem as doenças que se referem aos transtornos invasivos do desenvolvimento, como, por exemplo, o autismo, as síndromes genéticas que nós temos. Temos os transtornos psicóticos, os transtornos ansiosos e depressivos, né, do qual a depressão. Então, nós temos os transtornos de personalidade, que são muito difíceis de se tratar. E esse é o campo enorme da saúde mental. O senhor falou aí sobre o fator genético. Pode-se entender também que o suicídio pode ter uma raiz genética. E por que eu pergunto isto? Eu conheço casos ou conheço um caso de uma família que foram 7 casos na mesma família. Mas já conheço outras famílias que foram outros casos, não chegando a tanto, mas outros casos sequentes também. E parece que não é comum, não é raro isto. Sim, há uma componente genética, sim, principalmente por essas informações ligadas à transmissibilidade genética e o padrão de herdabilidade. Existem alguns genes, né, que eles são considerados polimorfismos de genes que se expressam, digamos assim, de uma forma a favorecer
uma pessoa a ter episódios depressivos que podem culminar com uma crise suicida. Isso existe sim, né? Eu não vou aqui dizer para você, olha, é o gene tal, porque não há uma determinação casual, né? Hoje a gente sabe que é muito utilizada essa palavra, a epigenética, né? Porque há o patrimônio genético, mas ele se expressa, às vezes, modulado pelas influências do meio ambiente. Então, pessoas que têm essa apresentação de alguns genes críticos, você pode ter um efeito aí na transmissão neuronal, na sinapse, e fazer com que a pessoa venha desenvolver quadros depressivos, ansiosos e várias formas de adoecimento mental. No primeiro bloco, a gente falou aqui sobre o estresse pós-traumático, especialmente, por exemplo, nas forças militares, pelo estilo de vida. Mas eu quero falar sobre estilo de vida. Pode afetar, por exemplo, vida nas cidades, vida no campo, ter uma experiências mais com a natureza ou ter aquela vida extremamente urbana? Essas coisas afetam? Em estilo de vida, no qual se preservem relações interpessoais significativas, baseadas na demonstração e recepção de afetos genuínos, né? Afetos positivos, genuínos, você tem a tendência a ter uma integridade emocional maior e uma capacidade de controlar impulsos maior, e você se sentir mais seguro, colaborativo e economicamente produtivo. Deixa eu interpretar. Qualidade, então, de vida afetiva. Relações pessoais significativas, no qual você possa demonstrar o afeto e saiba receber o afeto. Isso é o grande patrimônio mental que nós temos. Pouco importa se você está na cidade, se você está no campo, se você torce para o Flamengo, para o Vasco, mas que você tenha esse autoconhecimento emocional, da sua subjetividade, da sua forma de se expressar, de se comunicar, né? A pessoa que conquista isso, ela com certeza tem uma integridade emocional maior e ela dispõe de mais saúde mental. Tendo mais saúde mental, esse ativo tão importante, ela será mais produtiva para a sociedade, economicamente, terá uma vida tendência a ser mais feliz. É como se eu dissesse, entre aspas, né? É um caminho para a felicidade. A produção está me trazendo ali sedentarismo, prática de esportes, tudo isso afeta? Sim. Então, estão dizendo também que eleva a autoestima quem torce para o Flamengo. Bom, ontem empatou, né? Foi Flamengo e Vasco, eles empataram. Talvez eles não tenham ficado muito felizes, mas acontece, né? Faz parte da vida, como eu falei. Tem dias que se ganha, tem dias que se perde, tem dias que se empata. E a gente tem que ter flexibilidade para saber isso. Mas essas práticas saudáveis, né? Essa cultura saudável, ela ajuda, assim, né? Você tem hoje as chamadas práticas integrativas que valorizam muito isso, né? Padrão de dieta, padrão de sono. Como eu falei, a saúde mental é a expressão da saúde como um todo. A expressão no campo mental, mas envolve a saúde como um todo. Então... E eu diria também, até acrescentaria, embora o senhor já tenha falado de uma outra forma, mas eu acho que a qualidade de relacionamento familiar, o estar mais tempo com a família, o aproveitar finais de semana para estarem mais juntos, para brincar, para praticar esportes. Refeição em família. Tem já estudos que mostram que a prática de fazer refeições em família é um dos fatores que envolve, porque aí volta a história lá de Durkheim. É um fator, a família, coesão do grupo familiar. Coesão do grupo familiar, né, ajuda no desenvolvimento de jovens e adolescentes. Porque você, em família, você tem que saber se comunicar, tem que saber expressar suas ideias, né? Você tem confiança. Então, é um hábito simples, mas importante que se perde. As pessoas comem cada um isolado, não comem mais em família. Eu vi aqui uma reportagem que diz assim, como identificar sinais de depressão e outros transtornos psiquiátricos nos filhos e como ajudá-los a cuidar da sua saúde mental. Aí diz assim, ao notar mudanças de humor e comportamento, tristeza persistente na criança ou no adolescente, desinteresse por atividades que antes gostava de fazer, alterações no apetite e no sono, além de queixas persistentes na escola,
É importante ficar alerta. Eu estou trazendo aqui agora a questão da criança, porque eu vi e fiquei abismado com criança praticando suicídio. Já vi notícias de criança que se suicidou e eu quase que não acreditei naquilo. Como os pais podem ajudar? Caso de suicídio em criança é muito raro, mas o adoecimento psicológico em criança não é raro, né? Nós temos cada vez mais casos de jovens deprimidos, né? E adolescentes você já tem casos de tentativa de suicídio, sim. Cada vez mais adolescentes adoecidos, sim. Como ajudar, né? Acho que é necessário uma palavra fundamental: presença. Presença. Os pais têm que ser presentes, têm que saber aquilo que aquele jovem está pensando, está exposto, porque eles são verdadeiras. Eu tenho um filho, né, de 19 anos e pude acompanhar o desenvolvimento. É uma verdadeira esponja. Ele é bombardeado de informações, né, da televisão. Eles aprendem coisas independentes do que, às vezes, nos superam. É uma geração que, hoje, você tem um pessoal que é nativo digital, então eles nos superam. E nós temos que estar atentos, temos que estar presentes, como pais, né, como professores. Não é só cobrar o cumprimento das tarefas domésticas, não é só cobrar a nota, mas é estar presentes e ele se sentir inserido naquela comunidade escolar, naquela família, né? Assim, meu filho sempre teve tarefa de casa. Por quê? Para ele saber que tem que ter presença dentro de casa, que ele faz parte. Tarefa de casa, explique. Funções dentro de casa para realizar. Sim. Teve tarefa, funções. Boa. Olha só, o lixo você que vai jogar fora. O banheiro é você que lava. É você que vai fazer. Sim. Não é problema nenhum. Isso não mata ninguém. Isso não... E ele desenvolve um sentimento de forma pertencimento. E educa, ao contrário, Tem que ter pertencimento. Exato. Entendeu? Vou acelerar algumas questões aqui agora para aproveitar ainda a sua presença. Cuidado com o que não deve ser abordado durante um processo terapêutico com alguém que está fazendo um forte tratamento de saúde mental. Isto seja com criança, com adolescente, com adulto, ou seja no mundo militar. Durante o processo terapêutico, o que não deve ser abordado, o que não deve ser dito? Eu estou falando com o especialista. Vou responder a sua pergunta pelo contrário. O que deve ser dito é garantir a confiança. Não existe trabalho terapêutico no qual a confiança seja comprometida. Então, qualquer coisa que afete a confiança naquela modalidade de relação, ela deve ser evitada. Então, o terapeuta é o profissional da palavra, da conversa. É a nossa forma de trabalhar a sugestionabilidade, o convencimento da pessoa que nos procura e está pedindo o nosso auxílio. Saúde mental nas Forças Armadas, já chegando na reta final do programa. Há diferença de condicionantes para o militar homem e a militar mulher? Sim, eu vejo que sim. Eu vejo que sim, porque a mulher, ela tem a questão da mulher militar, né? Ela tem a questão da criação dos filhos, né? Dos cuidados com a prole, não, o homem também tem, claro, mas em geral elas, além de ser militares, elas são mães, atuam na família, igualmente aos homens. Então, elas se sentem, digamos assim, preocupadas e pressionadas com essa questão. Ela tem uma sensibilidade, às vezes, diferente do homem, com certeza, e isso engrandece a força. Sim, e não, eu digo assim, e mesmo a dificuldade, talvez, ou a luta interior parte dela mesma com essa questão. O fato dela ser mulher, o fato dela estar numa força militar e ter que lidar bem com tudo isso e juntar tudo isso e lidar bem. Eu digo, parte dela mesma, não é nem um olhar externo de ninguém para ela, não é dela mesma. É diferente. Eu sou chefiado por uma mulher e já tive várias mulheres como chefe e a gente, os estilos de liderança modificam e a gente cresce com isso. Uhum. E a gente cresce com isso, a gente aprende com isso. Então, torna esse lado humano, esse lado da preocupação é muito valorizado. E graças a Deus,
eu tive a oportunidade de aprender muito com elas e estou tendo a oportunidade de aprender muito com elas. Capitão, eu quero agradecer ao senhor, enquanto a gente vai agora se despedindo. Aqui a gente vai mostrar algumas imagens de monumentos, começando pela Catedral Militar do Brasil, que foi iluminada em vistas deste Setembro Amarelo, a Catedral de Brasília, outros monumentos. Mas eu quero também, sobretudo, agradecer a abertura do Ministério da Defesa ao liberá-lo para vir aqui para falar dessa questão, eu diria, tão preciosa dentro das Forças Armadas, que é o tratamento, o cuidado com a saúde mental, assim como é também na sociedade civil, mas para nós entendermos e até olharmos para as nossas forças militares, Ministério da Defesa, as forças militares auxiliares do nosso Brasil, que são Polícia Militar, Bombeiros, e olhar que eles são tão importantes, olhar para eles e dizer, são tão importantes, mas eles também são humanos e precisam de cuidados, e o que eles vivem e enfrentam é extremamente desafiador para a saúde mental deles, e que a gente sabe que eles estão sofrendo com isso também. Mas há hoje este trabalho e esta preocupação no cuidado com a saúde mental dos militares, especialmente das forças federais, mas também, eu sei que tenho acompanhado com capelães nas forças auxiliares, porque nos deixa muito preocupados quando a gente percebe notícias de acontecimentos de suicídio dentro de uma força militar, seja federal, seja auxiliar, e aqueles homens para nós são heróis. São verdadeiramente defensores da nossa nação. Então, parabéns por esse trabalho que vocês estão fazendo ali, esse cuidado e essa preocupação. Muito obrigado, Ronaldo. Mais uma vez agradeço pelo convite e foi um prazer ter essa conversa e poder falar sobre saúde mental e trazer conhecimento e esclarecimentos para toda a sua audiência. Muito obrigado. E obrigado também à sua superiora que nos brindou com a sua presença. Era para ela estar aqui com a gente, não pôde. Ela, por questão de um compromisso, a Contra-Almirante Maria Cecília não pôde comparecer, uma questão de agenda. Obrigado, Contra-Almirante. Foi um prazer ter aqui o capitão que a representou tão bem. Então, muito obrigado. Bom, é isso, gente. O nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigado. Você viu aí essas imagens. Não nos esqueçamos de que a vida está sempre em primeiro lugar. O cuidado está sempre, a preocupação. Se a gente perceber que tem alguém mal perto de nós, o Setembro Amarelo precisa acender uma luzinha mais que amarela, verde de vida também dentro de nós. Perfeito. Eu preciso fazer alguma coisa, não é? Grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, em um novo Além da Notícia.